Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse nosso terceiro encontro deste curso Direitos Humanos à Luz da Doutrina Social da Igreja. Nós já tivemos outros dois encontros onde nós pudemos refletir de forma introdutória acerca dos fundamentos desses direitos e também aprendemos a reconhecê-los. Aprendemos também acerca das suas características e vimos os níveis de relação onde nós vamos encontrar esses direitos, tá? Isso tudo foi uma introdução para tornar mais claro o que nós vamos ver a partir de agora. Nós hoje vamos começar a tratar de alguns direitos e vamos fazer isso nesta aula e na próxima, tá? Vamos seguir, conforme dissemos na aula passada, alguns documentos e hoje nós vamos tratar principalmente da encíclica Pacem in Terris, centésimos anos, e da Declaração Dignitatis Humanae. Iniciando, lá pegando uma classificação que nos traz a encíclica Pacem in Terris, nós vamos iniciar pelo direito à existência e um digno padrão de vida. Lá no número 11 da Pacem in Terris, nós vemos: e ao nos dispormos a tratar dos direitos do homem, advertimos de início que o ser humano tem direito à existência, à integridade física, aos recursos correspondentes a um digno padrão de vida. Tais são especialmente o alimento, o vestuário, a moradia, o repouso, a assistência sanitária, os serviços sociais indispensáveis. Para quem a Igreja está dizendo isso? Para todos nós. Parece muitas vezes ter por um destinatário apenas os governos, os estados, mas a Igreja está dizendo isso para todos nós e nós vamos ver acerca da nossa responsabilidade, acerca da responsabilidade de todos os homens lá na nossa última aula, quando nós fomos tratar desse assunto. Mas tenha sempre em mente que isso aqui não tem só por destinatário o Estado ou o governo, isso tem por destinatário todos nós. E a Igreja em si é aquela que sempre assume para si também esta responsabilidade. A Igreja também tem essa responsabilidade e ela, ao longo da história, tem assumido muito bem o seu papel nessa defesa e promoção dos direitos do homem. Desse direito, principalmente, hoje nós iniciamos do direito à existência. Quem hoje no mundo ainda levanta a defesa em favor da vida, e a vida em todos os seus níveis, em todos os seus estágios? A Igreja nos fala que o ser humano tem direito à existência, a essa existência que ela se inicia lá na concepção e ela vai até o final da vida, sem esta ânsia de antecipar este final. Portanto, a Igreja, ela entende que o homem, ele não dispõe da vida, ele preserva a vida e ele tem esta obrigação de desenvolvê-la da melhor forma. Atrelado a esse direito à vida, a este direito a existir, a ter o início da sua vida e ter ela preservada até o fim, atrelado a isso, é claro que não basta ter este direito à vida, é preciso ter atrelado a ela uma vida digna. Portanto, aqui o documento vai nos falar: o ser humano tem direito a essa existência, direito à vida, que se inicia lá na concepção, e a integridade física, direito aos recursos correspondentes a um digno padrão de vida. Então, não é só o direito ao nascer, né, mas o direito a uma existência digna. Por isso a Igreja vai ser contra qualquer tipo de violência, porque a violência, ela retira, ela diminui essa dignidade de vida do homem. A Igreja, ela entende que o homem, ele tem direito à sua integridade física. E aí nós temos também daí decorrem aqueles direitos sociais que nós até já falamos. Quando nós nos colocamos na defesa, por exemplo, de uma carga horária de trabalho normal, com descanso, com férias, isso é decorrência desse direito a uma existência digna, a uma existência que se mantenha a integridade física do ser humano. Uma integridade física que passa pela sua integridade psíquica, pela integridade emocional, pela integridade física mesmo.
Então, daí nós vamos encontrar todas essas decorrências. Daí nós vamos encontrar daqui, desse direito à integridade, desse direito à vida, à existência, nós vamos encontrar essa consequência lá também nos direitos sociais. E aí a gente recorda daquela primeira aula quando nós falamos das características dos direitos humanos. Eles são um conjunto, são indivisíveis. Então, quando você macula aqui esse direito, por exemplo, lá o direito social do trabalhador vai estar refletindo aqui, né, nesse direito à existência. Também, atrelado a esse direito à existência, estão os recursos correspondentes a um digno padrão de vida. E aqui o documento vai elencar alguns que não são os únicos, né? E aqui é um exemplo, a título de exemplo. O alimento, o ser humano ele tem direito ao acesso ao alimento, por isso a igreja ela vai ser sempre contra todo tipo de desigualdade que deixa com que alguns não tenham acesso ao mínimo desses alimentos. A igreja sempre aponta para como hoje nós temos um desenvolvimento tecnológico tão grande e ao mesmo tempo nós temos fome no mundo ainda. Isso é uma discrepância muito grande. Isso quer dizer que o desenvolvimento tecnológico ele não está olhando para o bem comum. Os países, as nações e aqueles responsáveis, os mais responsáveis, aqueles que têm liderança no mundo, não estão olhando para o bem comum, porque é inadmissível que num mundo que se tem tanta tecnologia, ainda existam aqueles que ficaram, infelizmente, para trás, aqueles que estão deixados sem esses recursos mínimos, que foram deixados à sua própria sorte, à fome mesmo. Também o direito a um digno padrão de vida, ele inclui esse direito ao vestuário, direito à moradia, direito ao repouso, à assistência sanitária, os serviços sociais indispensáveis. Então, daí, né, dessa compreensão desses direitos, dessa forma, dessa compreensão de tudo aquilo que faz parte de uma vida digna, de uma existência digna ao homem, nós temos também o direito à saúde, nós temos o direito do homem a ter acesso à saúde, a ter acesso aos cuidados da medicina, ser amparado no caso de doença, como diz o documento, amparados no caso de invalidez, no caso de viuvez, de velhice, de desemprego forçado e qualquer outro caso de privação dos meios de sustento por circunstâncias independentes de sua vontade. E nós vamos ver isso muito bem, nós vemos que a igreja ela assume essa sua responsabilidade, ela não apenas declara a responsabilidade, deixa que os homens e os governos se resolvam. A igreja ela assume essas suas responsabilidades também nesse campo. Quando você vê muitos hospitais, muitas casas de beneficência que são criadas e mantidas pela igreja, nós vemos isso quando vemos tanto os serviços de recuperação de homens que estão em situação de risco, homens e mulheres em situação de risco. Nós vemos isso também nos muitos serviços que a igreja tem de acolhida de mulheres grávidas, por exemplo, para que não abortem. Nós vemos isso em diversos níveis. A igreja sempre assumindo o seu papel porque ela entende que a sua via é o homem e o homem tem direito a essa existência digna. Ao lado desse direito à existência, nós vamos aqui pular um pouco lá para a encíclica Centésimos Anos, porque ela nos traz uma coisa muito interessante. Ao lado desse direito à vida, a igreja ela traz, por incrível que pareça, mas isso quando nós compreendemos o porquê, então faz todo sentido. A igreja traz o direito à liberdade religiosa. Então vamos compreender por que isso, né? Esse direito à liberdade religiosa, por que ele é tão importante? Nós entendemos, e na nossa vida, se hoje você olhar para a sua vida, olhar para como você se encontra, para todas as situações, as circunstâncias, onde você mora,
se você constituiu família ou não, como é a sua família, o seu trabalho, tudo o que circunda a sua vida é fruto de escolhas que você fez. Claro que tem frutos de escolhas que outras pessoas fizeram também, mas, via de regra, nós somos aqueles que determinamos as circunstâncias da nossa vida, pelo menos as escolhas principais da nossa vida. E nós fazemos isso de acordo com um arsenal de crenças que nós temos em nós. Nós determinamos a nossa vida de acordo com aquilo que nós acreditamos, de acordo com aqueles valores que nós acreditamos e nós assumimos e nós queremos para a nossa vida. Isso é uma questão de coerência até mesmo. Nós, de acordo com o que nós acreditamos, nós vamos e damos determinado rumo à nossa vida. Daí porque a igreja ela defende esse direito à liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa é precisamente isso. É eu ter direito a acreditar, ter direito a professar e ter direito a determinar a minha vida nesse rumo, no rumo que as minhas crenças me indicam, no rumo que as minhas crenças me iluminam. A encíclica vai nos falar fonte e síntese destes direitos. Olha só, fonte e síntese destes direitos, que são aqueles direitos que a encíclica também foi elencando, dentre os quais estão lá o direito à vida, o direito à família, o direito ao trabalho e muitos outros direitos. E após elencar, a igreja vai dizer: fonte e síntese destes direitos é, em certo sentido, a liberdade religiosa, entendida como direito a viver na verdade da própria fé e em conformidade com a dignidade transcendente da pessoa. E aí, lá nessa declaração, a Declaração Dignitatis Humanae, que é um documento do Concílio Vaticano II, eu vou ler porque é muito interessante. Tá? Lá no número 2 vai dizer que este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. E aí vai nos explicar o que é esta liberdade. Esta liberdade consiste em todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer por parte dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana, e de tal modo que em matéria religiosa ninguém possa ser forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em privado e em público, só ou associado com outros dentro dos devidos limites. Declara, além disso, que o direito à liberdade religiosa se funda realmente na própria dignidade da pessoa humana, como a palavra revelada de Deus e a própria razão a dão a conhecer. Este direito da pessoa humana à liberdade religiosa na ordem jurídica da sociedade deve ser de tal modo reconhecido que se torne um direito civil. E, de fato, em muitos estatutos dos estados, está lá realmente reconhecido este direito à liberdade religiosa, apesar de que, na prática, muitas vezes isso não acontece. Porque nós compreendemos esse direito à liberdade como parte realmente dessa nossa dignidade. Se formos pensar, faz todo sentido, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos criados livres. E sendo livres, nós temos essa liberdade de assumir uma crença e, assumindo esta crença, determinar a nossa vida de acordo com isso, guiar a nossa vida de acordo com isso. Então, a igreja ela vai nos colocar esta liberdade como um direito fundamental do homem, porque é parte mesmo dessa dignidade. E aí nós compreendemos também porque hoje, né, se formos olhar as grandes batalhas que o homem hoje trava no campo da humanidade estão ligados a esses direitos, né? O direito à vida, uma grande batalha que nós travamos no mundo em relação ao aborto, à pena de morte, à violência que muitos estados estão entregues, e o direito também às grandes batalhas no campo do direito à liberdade, incluído também a liberdade religiosa. No Brasil nós temos perdido muito, infelizmente, temos perdido muito desse nosso direito à liberdade. Mas, lembrando aquilo que nós, inclusive, já falamos, a igreja nos diz que um Estado
que realmente busca o bem comum e um Estado que queira ter, como o nosso, uma democracia sólida, precisa ter um profundo respeito aos direitos humanos. E aqui nós relembramos esses dois, né? O direito à existência e o direito à liberdade e à liberdade religiosa, porque é ela que vai guiar, né, como nós iremos conduzir a nossa vida. Esse direito à liberdade religiosa inclui também esse direito do homem a buscar a verdade. Daí a gente também compreende como a informação, né? O direito à informação, o direito a estar informado, o direito a buscar a verdade, está também incluído aí entre os direitos do homem. Seguindo um pouco aquela linha do que a gente tem falado até agora, é um conjunto e existem muitas decorrências dessa própria dignidade, muitas decorrências uns dos outros. Perceba, quando nós estamos falando, nós estamos sempre remetendo uma coisa à outra, né? Nós estamos sempre falando, nós falamos do direito à existência, e o direito à existência tem a ver com a dignidade, que tem a ver com a saúde, com a integridade física, com a não violência. O direito à liberdade religiosa, ele tem relação com o direito à informação, com esse direito a professar e acreditar, a buscar a verdade. Então, todos eles estão muito relacionados. Por isso também que, de forma como nós não vamos conseguir falar de todos, muitos do que nós vamos falar vão abrir luzes para que nós possamos compreender e sempre estar ali compreendendo e defendendo o homem nos seus direitos e promovendo também os seus direitos. Eu espero que esses direitos que nós vamos ter a oportunidade de falar e também os seus fundamentos, eles vão nos dar esse norte, essa luz no nosso caminho para a gente saber sempre nos compreender e saber os limites de atuação, como proteger, como defender na nossa vida ordinária mesmo, nas nossas relações uns com os outros, saber onde, aquela coisa um pouco que a gente aprende na escola, né? Onde termina o meu direito, onde começa o do outro, reconhecendo no meu vizinho, naquele que está ao meu lado, também o ser constituído em dignidade, a mesma dignidade que eu, que é ser imagem e semelhança de Deus. Próximo encontro, nós vamos começar a falar um pouco de direitos políticos, falar de participação política e também alguns direitos sociais relacionados ao trabalho.